é Jaqueline Caixeta e eu trabalho com educação há mais de 30 anos e com toda essa experiência, né, eu vejo que o dever de casa é o grande bicho-papão da educação. Então vamos falar um pouquinho sobre ele? Primeiro, qual que é o objetivo maior da escola quando ela manda para casa atividades? É reforçar o conteúdo que foi dado, né? Então, o que a professora fez, ela vai querer que você reforce, né, em casa com seu filho. E outra coisa super importante, que é bom vocês já irem acostumando desde pequenininho a criar um hábito de estudo. Então, para casa é para rever o que se fez na escola e criar um hábito de estudo. Atenção, se a criança bater o olho no para casa e falar assim, não aprendi, não sei, vá no caderno dela, vá no livro, certifique se realmente não aprendeu e aí bate lá na escola. Ô escola, peraí, não ensinou, como é que é? E aí é uma outra discussão que a gente pode falar um pouquinho depois. Hoje eu vou falar especificamente dessa hora do para casa. Então são algumas dicas. Primeiro é importante ter um horário. Não inventa um horário que seu filho está cansado, está com sono, está com fome, ou então é o horário que vai passar o desenho que ele mais ama na televisão, ou que ele mais gosta de assistir. Então, determine sempre um horário. E isso, tudo isso que eu vou colocar aqui agora em relação ao horário, a tempo, é bom conversar junto com a criança. A criança tem que participar dessa construção dessas regras. Então, sentem junto e vão determinar. Meu filho, qual o melhor horário que a gente pode fazer esse para casa? Ouvir essa criança é importante para não cometer esses erros de colocar no horário que ela está cansada e etc e tal. Então, definindo um horário é manter esse horário. Tá? O ideal de uma rotina, a palavra rotina é exatamente isso. É uma sequência, eu vou ter que manter isso todos os dias. Ah, mãe, hoje eu não quero. O combinado é esse horário? É esse horário. Lógico que sempre quando tiver alguma coisa que fuja a rotina da criança, acenda um alerta e reveja o horário. Mas é importante manter isso. Segunda coisa é o local. Nada de fazer para casa, numa sala onde está passando a avó, o irmão, o pai, ajudante. Não, para casa tem que ser num local arejado, claro, com uma ambientação bacana para a criança e que não passe ninguém, para não tirar a atenção dessa criança. Então, um horário definido, um local definido. Depois disso, gente, o tempo. O tempo é a maior queixa dos pais em relação a isso. Os pais chegam para mim e falam assim, Jaque, meu filho levou 2 horas para fazer o para casa, pelo amor de Deus. Meu filho fez em 10 minutos. Então, primeiro, antes, no início de tudo, combine um tempo. Olha, nós vamos gastar 1 hora para o para casa, ou 1 hora e 20 minutos. E aí você vai observando o seu filho, tá? Não existe receita para esse tempo, não. É o seu filho, a produção dele, né? E como ele lida com essa questão desse para casa. E aí você vai observando, essa 1 hora, ele está fazendo para casa rapidinho, em 2 minutos? Ele está gastando muito mais do que 1 hora? Então, isso vai pontuando para você se você precisa aumentar esse tempo e se você não precisa desse tempo todo. Uma coisa que eu acho interessante, sempre procurar a escola para falar sobre esse tempo da criança. Porque muitas vezes seu filho faz o para casa em 10 minutos. Aí você fala assim, nossa, meu filho é bom, hein? É rápido. Então vamos ver esse nível desse para casa? Vamos conversar com a escola sobre a qualidade dessa atividade? Né? Ou então meu filho está demorando 2 horas para fazer. Opa, peraí, eu estou olhando aqui, sou leiga, mas essas 2 horas... É muito tempo, então converse com a escola. Por que converse com a escola? Porque o para casa é o grande bicho-papão, né? Ele é muito para uma criança e ele é pouco para outra criança. O que a escola sempre procura fazer é adequar, seguindo uma média da turma. Então é bacana você procurar a escola, falar, se para casa para o meu filho está muito fácil, está muito pouco, ele gasta 5 minutos só, porque a escola pode acender um alerta se vários pais estão com essa mesma queixa e melhorar a qualidade desse para casa, explorar, exigir mais, desafiar mais a criança nesse para casa. Ou se for o contrário, olha, meu filho fica 2 horas, a escola vira para você e fala, opa, peraí, acender um alerta, esse para casa a maioria dos pais colocam que a criança faz em 15, 20 minutos. Então aí você vai descobrindo ou se a escola precisa mexer nesse para casa e a escola vai te escutando e verificando isso, ou se você precisa ir atrás de alguma orientação maior para o seu filho. Então é bacana ter sempre essa conversa, tá? E ver, porque o para casa, ele
é pouco, para uns é pouco, para outros é muito. As crianças são diferentes, mas existe uma média nisso aí. E é só conversando a gente vai descobrir se o seu filho está abaixo ou além da média, ok? Outra questão é em relação às ordens do para casa. A criança tem mania de falar assim, não precisa te colar. Não, mãe, isso aqui não precisa te copiar, não. Ah, não precisa dar a resposta completa. Leia com a criança sempre o enunciado do para casa. Deixe claro que a ordem, o comando do para casa é dado pela professora. Se a professora colocou ali que é para cortar, colar e copiar, é para cortar, colar e copiar. E ponto final. Então, deixe muito isso claro. Com isso, a criança vai aprendendo também uma coisa muito importante que adolescentes não conseguem ainda aprender, que é ler enunciado e seguir instruções. Então, a gente vê muitos adolescentes que se dão mal não porque não sabem o conteúdo, não entenderam o que estava escrito ali, ou então leram e não seguiram, não fizeram o que estava sendo solicitado. Então, o comando da atividade é importante ser respeitado. Objetos, nada de fazer para casa com a mesa cheia de figurinhas, com caretas bonitinhas que a criança vai distrair, vai brincar, ou com um potinho do lado, ou com uma borracha com a carinha do Mickey, não sei o quê, nada disso, né? Isso tudo só distrai a criança. E aí quando você vê, ela já está em outro planeta, menos na Terra fazendo para casa. Então evite esses estímulos demais nessa mesa do para casa. Paciência. Esse é o ingrediente mais fundamental de todos. Se você não tem paciência para sentar com seu filho, para construir essas regras de horário, local, tempo, espaço, se você não consegue acompanhar e todo dia na hora do para casa, é a hora do choro, é a hora da ameaça, é a hora do puxão de orelha, é a hora da briga, larga tudo. O ideal, que eu sempre coloco para os pais, é que a mãe ou o pai façam para casa com a criança, de preferência os dois se revezando, para criar uma relação próxima de afeto, de contato com essa escola, se essa escola está legal mesmo para o seu filho, e é o momento de você descobrir com o seu filho tudo que ele está aprendendo. Mas se você não tem paciência e essa hora do para casa se transforma na hora da ameaça, da briga, da discussão, larga para lá, delegue essa função. Delegue essa função porque você não pode desgastar uma relação de pai e filho com uma tarefa que você percebe que não dá conta de seguir. Bom, essas são as minhas dicas. Fica aqui, até o próximo encontro. Beijos!